O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar um instante, queridos irmãos, queridas irmãs. Somos todos bem-vindos a esta Eucaristia. Sinta-se acolhido você que também nos acompanha pela Rede Século XXI, neste início de dia, onde nós celebramos consagrando a Deus toda a nossa vida. Amados, nós estamos ainda na semana da Epifania do Senhor, na semana da manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo a todas as nações. Por isso, o Salmo responsorial, mais uma vez, nos é familiar. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. É esta a nossa missão, adorar ao Senhor, o nosso Deus, e apenas a Ele servir com toda a nossa força, com toda a nossa vida, com todo o nosso coração. Meus queridos, na primeira leitura, o Senhor nos fala através da carta de São João. Não se pode dizer que amamos a Deus se odiamos do fundo do nosso coração o nosso próximo, o nosso irmão, o nosso semelhante. Deus é amor. Desde o momento da nossa concepção, Deus se declara, Deus se manifesta em nossa vida como fonte de amor. E é por isso que Ele nos cria, porque Ele é amor. E Ele quer partilhar todo o seu ser, partilhar conosco todas as suas riquezas, toda a sua divindade, todo o mundo, todas as obras da criação. Deus verdadeiramente é amor. E São João nos fala mais uma vez isso na primeira leitura. Por isso que hoje nós possamos nos deixar ser seduzidos por este amor que vem de Deus, por este amor que emana do Senhor, para que desta forma possamos também viver o primeiro mandamento de todos os outros, aquele que Jesus nos dizia: amar a Deus sobre todas as coisas, e o teu próximo, o teu semelhante, como a ti mesmo. E é disso que nos fala São João. Não podemos dizer, eu amo a Deus, eu amo a minha família, se de fato existe alguém que ainda odiamos dentro do nosso coração. Que este amor nos purifique, que este amor nos aproxime cada vez mais do amor verdadeiro, do amor ágape, do amor que emana de Deus, para que desta forma nós possamos cumprir no mundo nosso papel, para que desta forma, amados, nós possamos cumprir no mundo a nossa missão. Nós fomos gerados pelo amor, nós fomos gerados para amar.
nós que ainda estamos iniciando o ano de 2019, que possamos abrir o nosso coração a esta palavra. Que o ano novo, que o ano de 2019 seja um ano consagrado a Deus, um ano cheio de amor, para que desta forma, Deus cada vez mais derrame a sua bênção e a sua graça sobre a nossa vida, sobre o nosso coração. Meus queridos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje, segundo São Lucas, ele parte do capítulo 4 e nos coloca diante de Jesus, que como bom judeu, era um praticante da sua religião. Jesus ia à igreja, Jesus ia à sinagoga em dia de sábado, segundo aquilo que o evangelista nos coloca. É interessante que quando nós voltamos um pouquinho, lá na segunda-feira, nós meditamos o evangelho onde Jesus partiu para Cafarnaum e se manifestou ali como o Filho de Deus, aquele que veio anunciar o reino do Pai, anunciar o reino de Deus. E todas as obras que Jesus fazia, anunciava o reino de Deus. Todas as palavras que ele dizia eram palavras que anunciavam este reino. Jesus parte para Cafarnaum e ali vive a sua vida pública, ali vive o seu ministério. Na terça-feira, Jesus se reuniu com uma grande multidão, e uma multidão faminta, mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E Jesus realizou a multiplicação dos pães e também dos peixes. Entregaram a ele 5 pães e apenas 2 peixes. E desses 5 pães e 2 peixes, Jesus saciou a fome de uma grande multidão. Na liturgia de ontem, Jesus, após o milagre da multiplicação dos pães, é aquele que se manifesta diante dos seus discípulos durante a madrugada, caminhando sobre as águas. E os discípulos se assustaram com aquele acontecimento. Jesus disse: não tenhais medo, sou eu. E assim hoje, queridos irmãos e irmãs, o Senhor vai para a sinagoga e ali deram a ele o livro. Ele abriu o livro e achou a passagem que está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos. Enviou-me para curar os cegos, para libertar os oprimidos. E é esta, queridos irmãos e irmãs, a missão de nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto vive o seu ministério, enquanto vive a sua vida pública. Jesus vai à igreja, não apenas simplesmente para orar, para se encontrar e entrar em intimidade com o Pai, mas para que possa anunciar a todos qual é de fato a sua missão: anunciar o reino de Deus, anunciar o reino do Pai. Diante da força do Espírito Santo, o Senhor foi enviado para anunciar a boa nova de maneira especial aos pobres, aos pequeninos, aos chamados anauins de Deus. Enviou-me, diz Jesus, para proclamar a libertação àqueles que vivem na prisão, na escravidão. O Senhor me enviou, diz Jesus, para recuperar a vista aos cegos, aqueles que não enxergam. Não apenas Jesus traz a libertação do corpo, mas como nós meditamos agora, todas as obras de Jesus, palavras, curas, milagres, exorcismos, são sinais do quê? São sinais do reino de Deus, são sinais do reino do Pai. E Jesus diz isso claramente a todos: é esta a minha missão. É a primeira missão de Jesus, que após o seu nascimento, a sua encarnação, após passar ali um trecho da sua vida, vivendo ocultamente, por volta dos 30 anos, Jesus se manifesta publicamente como Messias, como Filho de Deus, como anunciador do reino do Pai,
Mas, na verdade, queridos irmãos e irmãs, este é apenas o primeiro aspecto da missão de nosso Senhor Jesus Cristo, anunciar o reino de Deus. E o segundo aspecto, tão importante quanto, é justamente a redenção de toda a humanidade, que se dá através do sacrifício da cruz. Por isso, nós chamamos Jesus não apenas de Salvador universal, porque veio salvar todos os povos, porque veio salvar todas as nações, mas nós chamamos também e nos colocamos diariamente prostrados diante da cruz do Senhor, porque é através dela que nós experimentamos a redenção que vem do Pai. Que hoje, amados irmãos e irmãs, o Espírito que unge Jesus, que o capacita para a missão, também seja soprado mais uma vez diante de toda a nossa vida, para que nós possamos ser conduzidos por esta força maior, pela força de Deus, pela força do Espírito Santo do Senhor. Que Deus nos ajude, que Deus nos capacite e que, a exemplo de Jesus, nós possamos manifestar a nossa fé através da nossa igreja, ela que é sacramento de salvação, ela que é sinal do amor de Deus neste mundo, ela que nos acolhe neste momento para a oração, mas que após a missa nos envia novamente para o mundo, para que possamos dar testemunho deste mesmo Espírito que ungiu, que fortaleceu e que enviou o próprio Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, para que possamos diariamente abraçar também a nossa missão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.